Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais uma partilha do nosso Evangelho do dia. Eu me chamo Ariana, fiz o 35º Renascer com a Maria. E nossa passagem de hoje está lá no livro de João, no capítulo 8, do versículo 31 ao 42. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos físicos e espirituais. Vai falar sobre a verdade que liberta. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai? Replicaram eles. É, Abraão, disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles. Nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim a mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra profunda, né, meus irmãos, minhas irmãs? A palavra de hoje, ela vem falar um pouquinho para nós desse processo de santidade, né? Ela vem falar um pouquinho do que é a santidade. A santidade, ao mesmo tempo em que ela é liberdade, ela também é uma verdade total. E quando nós falamos em verdade total, nós estamos falando de uma verdade que vem de Deus. E aí a gente vai trazer essas duas perspectivas, santidade, verdade total, e santidade e liberdade, que é o que o Evangelho traz hoje para nós. Nessa liberdade total é a verdade da palavra, né? Que aqui mesmo o Senhor vem falando, né? Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Mas ele também nos convida a uma liberdade de nos abrirmos a Deus e de servirmos totalmente de Deus. Então o Senhor vem aqui, através do Evangelho de hoje, nos convidar à contemplação da vida, né? Na perspectiva eterna e não na perspectiva temporal. E para isso nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer tanto no silêncio quanto na oração. Aqui, esses judeus, eles acreditavam que eles eram filhos de Abraão, mas eles não viveram a experiência de serem filhos. Por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão e eles achavam que assim tinham a garantia da salvação, porém, eles eram filhos no físico e não no espiritual, porque não praticavam o amor, não praticavam a obediência, eles ainda eram escravos dos pecados, dos vícios, eles ainda não reconheceram Jesus. Abraão já o reconheceu, né? Já o reconheceu. Então a gente vai ter aqui que o pecado, o Senhor vem falar que o pecado nos escraviza. E Santo Agostinho é uma experiência de santidade que mostra como é usar saiu da vida de libertinagem para viver uma vida de liberdade espiritual. E ele mesmo vai dizer, ouso dizer que na medida que servimos a Deus, somos livres, enquanto que na medida em que servimos a lei do pecado, somos escravos. E a proposta é justamente essa, para que você possa viver uma liberdade espiritual. Mas a gente não consegue viver essa liberdade espiritual pelas nossas próprias forças.
Nós só vivemos a liberdade espiritual quando nós, através da graça de Deus e da ajuda do Senhor, nos entregamos para isso. E um exemplo muito grande que nós temos, assim, é que Jesus livremente se entregou à cruz por amor a nós. Então vamos preparar a nossa Semana Santa e Páscoa, né? Sem nos escravizar no pecado, nos vícios, no orgulho, na preguiça, na aridez espiritual. E preparar para a Semana Santa é segurar a mão estendida de Deus. É o que eu deixo para você aqui. Segure na mão de Deus. Tem aquela música, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Então é isso que eu deixo para você. Segura na mão de Deus, independente da dificuldade. Não se torne escravo do pecado, porque você, de fato, é descendente de Abraão. Então, viva a verdade total, que é de Deus, a liberdade de ser totalmente de Deus e abrir a esse serviço contínuo de estar segurando nessa mão sempre estendida. Te desejo um excelente dia, um excelente percorrer da semana, que Jesus e Maria permaneçam contigo. Fiquem com Deus.